Então vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Tá, eu vou fazer uma pequena introdução da Tera Investimentos, né? Nós somos um escritório de assessoria de investimentos credenciados AXP, né? Então nós temos 12 anos aí de experiência, fomos fundados lá em 2008 pelo Luiz Tolói, pelo José Rafael, que também estão nos assistindo aqui. Né? Nós temos no escritório um DNA de renda variável, né? Então nós temos uma mesa de renda variável que é referência no Brasil aí entre os escritórios da XP. E nós temos também um pilar muito forte de educação financeira. Então, a gente está trazendo, né, diversos gestores para falar conosco. E hoje a gente vai falar com o José Rocha, né, que é um engenheiro aí, formado no ITA, né, mais de 18 anos aí de experiência no mercado financeiro. E o tema da nossa palestra é como aproveitar as oportunidades que esse cenário de juros baixos no Brasil, né, pode apresentar para a gente, né? Também está participando aqui o Tiago Menezes, né, que é nosso responsável pela área educacional aqui da Tera, o Gabriel Assalim, que é o gestor da mesa de renda variável aqui da nossa unidade de Ribeirão Preto, tá? E antes de passar a palavra para o Zé Rocha, eu só queria lembrar das perguntas, né? Então, as perguntas nós temos como fazer ou pelo chat, né? A gente tem acesso ali ao chat, se vocês quiserem fazer as perguntas, depois eu vou ficar acompanhando para lê-las, né? Ou pelo Q&A, né? Pelo QA ali embaixo, a gente também tem essa opção. Eu vou ficar monitorando os dois lugares para ver essas perguntas. Bom, Zé Rocha, está com você. Legal. Boa noite. Obrigado pelo convite, Lucas, Gabriel, Thiago, a Tera, parceiraço nosso aqui. Muito bom poder estar aqui falando com vocês. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, cara. Eu acho que uma coisa legal da gente falar é da nossa principal visão de investimentos de mercado nesse momento. Uma coisa que eu acho que vale a pena destacar é que tem 3 forças no mundo que são incrivelmente deflacionárias, que jogam a inflação para baixo. Quais são elas? Número 1, dívida. Número 2, demografia. Número 3, tecnologia. Por que dívida é deflacionário? Porque quando você tem um mundo e as pessoas, as empresas muito endividadas, é difícil para eles tomarem mais dívida ainda, e isso acaba sendo uma coisa que puxa para baixo o crescimento e a inflação. A segunda coisa que chama a atenção, que ajuda a pressionar a inflação para baixo, é a demografia. A gente tem um mundo que está envelhecendo. A gente vê aí na Europa, no Japão, que são regiões que já estão com populações mais idosas, que populações mais idosas eles têm menos propensão a consumo. E quando tem menos propensão a consumo, é menos PIB, é menos crescimento e é menos inflação por causa disso. A terceira força, que é muito deflacionária, é tecnologia. E é um tema que esse é bastante comentado. Você vê por todos os lados comentários sobre Magazine Luiza, que tem aquela plataforma, ou Mercado Livre, que está todo mundo ali competindo para vender seus produtos. Isso acaba jogando os preços para baixo. Tecnologia é muito deflacionária. E essas empresas que as pessoas normalmente falam, de fato, esses exemplos são verdadeiros. Só que a gente acha que tem um negócio muito maior do que isso que roda por trás, que é a Lei de Moore. O que é a Lei de Moore? Em 1965, o Gordon Moore, fundador da Intel, ele fez uma previsão que acabou ficando muito famosa. Ele disse que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores dobraria. E essa previsão acabou se tornando verdadeira. A cada 18 meses, a velocidade, desde então, dos computadores dobrou. Basicamente, por quê? Porque eles pegam um chip do computador e usam aquele mesmo chip para produzir um chip melhor ainda. Por isso que vai dobrando de tempos em tempos. As consequências disso são incríveis. Porque se você parar para pensar, a velocidade de processamento dos computadores nos próximos 18 meses vai aumentar o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. Isso é bizarro, gente. É até difícil de você estimar os impactos.
Então, quando você vê na televisão ou na internet coisas do tipo drone fazendo entrega da Amazon lá, não sei o quê, é uma aposta na lei de Moore. Quando você vê carro autônomo que dirige sozinho, pô, dentro de 3 a 5 anos a gente vai ver isso nos Estados Unidos e no resto do mundo. É uma aposta na lei de Moore. Quando você vê recentemente o Elon Musk fazendo aquela apresentação da Neuralink, tentando estabelecer uma conexão entre o cérebro das pessoas e os computadores, que hoje parece um pouco de ficção científica, no fundo, é uma aposta na lei de Moore. Isso é extremamente baixista para a inflação. Então, em um mundo em que você tem forças deflacionárias, baixistas para a inflação incrivelmente fortes, você tem que ter estímulos igualmente fortes para balancear. Qual que é a história recente dos estímulos financeiros no mundo? Pega em 2008, crise nos Estados Unidos. O que o Banco Central deles fez? Juros zero e começou a comprar ativo para caramba, expandiu o balanço. Basicamente, eles começaram a comprar ação, comprar título de renda fixa, comprar título de crédito e assim por diante. Em alguns outros bancos centrais, como o japonês e o europeu, botaram até juro negativo. E, mesmo assim, se você pegar e olhar a inflação dos Estados Unidos e da Europa e do Japão no período de 2008 até 2018, ela foi muito abaixo da meta. Isso daí é igual a você dizer que eles deviam ter feito mais. É bizarro. E o que eles fizeram, os bancos centrais, era correto. Ajudou as pessoas. Só que tem um problema. Ele ajuda as pessoas de forma desigual. Ele ajuda mais os caras que têm ativos, que têm mais grana, do que as pessoas que têm menos ativo. E isso tem consequências, porque desigualdade gera raiva. Você vê essas questões de primavera árabe, é raiva. Quando você vê questões do tipo coletes amarelos na França, raiva. Quando você vê agora nos Estados Unidos vários protestos, mesmo com coronavírus, na rua contra o assassinato brutal do George Floyd, é só o estopim de uma sociedade que está com raiva. Quando as pessoas têm raiva, elas começam a votar de uma forma diferente. Você começa a ver o Brexit, você começa a ver o Trump. E com isso muda o mix de política econômica no mundo. Você sai de um negócio que é dominado pelos bancos centrais e você começa a ter o fiscal se juntando. O que é o fiscal que a rapaziada fica falando? Os governos começam a gastar pra caramba. Cada um chama de um jeito. Helicopter money, dinheiro de helicóptero. O que é isso? Você manda um cheque, o Tesouro dos Estados Unidos manda um cheque diretamente para a casa das pessoas. É como se fosse o Bolsa Família ou o Renda Cidadão deles lá, só que no mundo todo. Tem outras pessoas que chamam isso de Renda Básica Universal ou de MMT, Modern Monetary Theory, Teoria Moderna do Dinheiro. Como é que você faz para financiar isso tudo? Os governos dos países desenvolvidos, em particular, têm que imprimir dinheiro para caramba. Então, o que o governo dos Estados Unidos faz? Imprime dinheiro. Quando ele imprime dinheiro, o que acontece? A bolsa deles sobe e o dólar, a moeda deles, tem a tendência de ficar mais fraca por causa disso. Só que o mundo não é só os Estados Unidos. Vai lá o governo europeu, imprime dinheiro também. O que acontece com a bolsa deles? Sobe. O que acontece com o euro, a moeda deles? Tem a tendência a se desvalorizar por causa dessa impressão de dinheiro. A mesma coisa acontece na China. O governo chinês lá começa a fazer expansão de crédito, corte compulsório, corte de juros. O que acontece com a bolsa deles? Sobe. O que acontece? No caso chinês, commodity sobe. Então, ajuda o cobre, ajuda o minério de ferro. O que acontece com a moeda deles? O renminbi tem a tendência de se desvalorizar por causa disso. Quando você pega e olha o grande agregado do cenário macroeconômico mundial com essa visão, você tem o quê? Você tem Bolsa dos Estados Unidos sobe,
Bolsa da Europa sobe, Bolsa da China sobe, commodities como cobre, minério de ferro sobem, e as moedas têm forças opostas que se cancelam. O posicionamento dos fundos da Dália, o Dália Total Return, o Dália Global, refletem essa visão sobre o mundo. A gente está comprado em bolsa no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. A gente está comprado em ativos reais, como NTNB, ouro e cobre, e a gente está comprado em dólar, majoritariamente contra o real e contra o peso mexicano. Legal, legal. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Primeiramente, boa noite, José. É um prazer falar com você. É um dos grandes gestores que nós temos hoje no Brasil. É sempre bom te ouvir falar. Suas explanações são sempre muito precisas, assim, né? Muito bom mesmo. Eu gostaria de começar falando um pouco de China e Estados Unidos, que você colocasse um pouco. Eu sei que dentro do Global Allocation vocês têm uma posição maior em China e Estados Unidos, e a gente vê um movimento de um conflito de mercado entre eles, né? Recentemente, em alguma outra palestra sua, eu ouvi você dizer que é quase como um Cristiano Ronaldo e um Messi, né? Que eles sempre disputam para ver quem é o melhor, mas os dois podem ir muito bem, né? Então eu queria que vocês, mesmo em conflito, mesmo nessa situação, não precisa ter uma hegemonia de um ou de outro. Queria que você colocasse um pouco a sua visão sobre essa trade war aí que está passando entre China e Estados Unidos. Legal. Esse é um assunto que as pessoas gostam muito, né? Que tem várias opiniões muito fortes para os dois lados. Tem gente que acha que Estados Unidos vai ganhar, tem gente que acha que a China vai ganhar. A gente até acha que os Estados Unidos têm vantagens comparativas melhores, né? Essas vantagens comparativas passam por alguns fatores estruturais, que são geografia, demografia, tecnologia e instituições. A gente pode explorar um pouco delas, mas respondendo à tua pergunta, o que acontece? De uma forma um pouco contraintuitiva, a gente tende a achar que quando os caras estão competindo é ruim, dá aquele friozinho na barriga, coisa e tal. Só que não. Quando os caras estão competindo, os dois se esforçam mais. Muitos dos ganhos de produtividade que a gente vê e avanços tecnológicos da história da humanidade, eles se deram durante períodos entre competição multipolar entre grandes potências. Esse fenômeno aconteceu ali durante a primeira Revolução Industrial, que tinha a Inglaterra e a Alemanha competindo ferozmente durante a Revolução Industrial. Esse fenômeno aconteceu durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Se a gente parar para lembrar, muitas das tecnologias que a gente usa hoje em dia tiveram a sua fundação, o seu desenvolvimento iniciando durante esses períodos. Motor a jato, Segunda Guerra. Internet, Guerra Fria, era o ARPANET, desenvolvido pelos militares americanos. E-mail, muitas das tecnologias de rádio, tudo desenvolvido durante esse período. Muitos remédios. A penicilina, que é o primeiro antibiótico em larga escala, que ajudou a salvar milhões de vidas no mundo, apesar dela ter sido descoberta em 1928 pelo Alexander Fleming, ela foi usada em larga escala pelos americanos durante um período de conflito. Então, a história é que, quando os dois estão competindo, os dois se esforçam mais. E, hoje em dia, essa competição ele se dá em que plano? Num plano das empresas. Quem são as campeãs americanas? São essas que a gente usa no nosso dia a dia. É a Google, é a Apple, é a Microsoft, é a Zoom, empresas farmacêuticas. Quem são as campeãs da China, as asiáticas? É a Huawei, é a Alibaba, é a Tencent, é a Pinduoduo, empresas de tecnologia 5G. Quando os dois competem, os dois melhoram. Você não precisa escolher, porque por mais que de repente você ache que os Estados Unidos é melhor, como a gente acha, se a China for o segundo melhor,
seu segundo lugar é bom. Por isso a história do Cristiano Ronaldo e do Messi. O fato dos dois existirem numa época de tempo ao mesmo tempo, os dois se esforçam mais, os dois melhoram. E você não precisa escolher. Se você acha que o Cristiano Ronaldo joga muito e o Messi joga muito, compra os dois. É assim que a gente acaba investindo aqui. E a gente tem o Neymar também jogando no nosso time. Legal. Entrando um pouquinho mais em Brasil, a gente sabe que essa parte da taxa de juros hoje está muito baixa, essa mudança de mix de política econômica que você citou, que é bastante importante para esse novo movimento na Bolsa que a gente está vendo, e é bastante importante para os juros continuar baixos, né? A gente precisa de um fiscal firme para a gente ter uns juros baixos por mais tempo. Como que você vê assim, a questão política, como vocês trabalham essa questão em relação a ter esse fiscal mais firme? Então, essa semana a gente teve, na segunda-feira, a questão do Renda Cidadã, enfim, a gente tem outras questões que a gente vê no dia a dia em relação ao fiscal do Brasil. Como que você vê essa questão em relação à política brasileira para continuarmos tendo um juros baixo, passando por esse fiscal mais firme? Essa é uma pergunta muito difícil, Gabriel. A gente tem uma visão que é um pouco fora do consenso sobre isso, tá? Assim, aconteceu uma tragédia no Brasil e no mundo. Caiu um meteoro aqui e no resto do planeta. Às vezes na vida você não tem uma decisão boa e uma decisão ruim para tomar. Às vezes você tem uma decisão ruim e uma menos ruim. Sim, aconteceu. A gente está 6 meses de quarentena em casa. Tem um monte de gente que, perdeu seu ganha-pão. Você não vai ajudar essas pessoas durante um momento de emergencial? Tem que ajudar. Tem que ajudar. A importância da responsabilidade fiscal ela é muito grande. Só que as circunstâncias, às vezes, te tiram daquele caminho temporariamente. Vamos lembrar de algumas coisas. Esse governo ele já aprovou a reforma da Previdência, muito mais forte do que todo mundo esperava. Ele aprovou a lei do saneamento, que estava há anos para ser aprovada no Congresso. Ele aprovou a lei da Telecom. Ele recentemente aprovou a lei do gás. Um pouco antes, no governo anterior, tinha sido aprovada a reforma trabalhista. As reformas estão sendo aprovadas. Não parece ser razoável, na nossa opinião, que no momento emergencial você fale e tenha a expectativa de aprovar muita coisa. As prioridades são, tem outras prioridades nesse momento. A pergunta que a gente se faz é, quando esse problema passar, porque vai passar, e se Deus quiser, o pior a gente já deixou o pior para trás, qual que vai ser a mentalidade do brasileiro? Vai ser de voltar para o caminho da responsabilidade? A gente acha que sim. Vamos lembrar, em fevereiro desse ano, tinha passeata aqui na Avenida Paulista gritando "U é Paulo Guedes". Agora, recentemente, o Senado quase derrubou o veto do presidente para a questão de aumento de funcionalismo público. Todo mundo viu a reação das redes sociais a essa tentativa. São sinais de que a mentalidade do povo, do brasileiro, da sociedade, não mudou. Ela segue a mesma. Por isso a gente acredita que quando esse problema emergencial passar, as prioridades mudarão e voltarão a ser o que eram antes. A gente acha que as reformas vão voltar a ser aprovadas. Piorou? Piorou. É culpa de alguém? Não, aconteceu no mundo todo. Fiscal de todos os países do mundo pioraram. Assim, o que você vai fazer? Você não tem uma alternativa boa. Ou é uma alternativa ruim ou uma menos ruim. Você escolhe a menos ruim, na nossa opinião.
E daqui a... se Deus permitir, vai ter vacina aí até o final do ano. Se tiver vacina, a gente vai deixar essa desgraça para trás, a humanidade vai prevalecer de novo, como sempre acontece, aí a gente vai resolver os outros problemas. Até lá, uma coisa que chama muito nossa atenção, tá? Apesar do câmbio estar aí, o dólar ter subido para 5,60, quanto é a expectativa de inflação para esse ano? 3%? Quanto é a expectativa de inflação para o ano que vem? 2,70? Quanto que é a meta de inflação? 3? Tem a banda lá para absorver choques, sei lá, 1,5 para cada lado? Eu acho que o que está acontecendo agora classifica como um choque, né? Vai subir os juros por quê? A gente acha que os juros ficam baixos por muito mais tempo do que todo mundo imagina, tá? E isso muda tudo. Muda bastante as coisas. Muda a forma como o brasileiro faz sua poupança. Muda o tempo que você tem para resolver os problemas. Graças a Deus, né? Ainda bem. Mas por muito mais tempo é final de 21, final de 22, final de 23? Qual que é esse muito mais tempo que você está acreditando? Psicologia agora, né? Assim, até 2021 parece tranquilo, né? Eu acho que bastante tempo. Vamos vendo a direção aí, a forma como as cartas vão se desenrolando, mas até 1 ano e meio daqui parece que não parece ter tanto problema não, né? Vamos lembrar, né? Aconteceu um dilúvio na China também, né? Aconteceu um negócio lá, choveu de uma maneira incrível. Tinha risco num determinado momento, tinha pessoas que estavam com medo que aquela represa de Trigorges, acho que é Três Gargantas em português, né? Pudesse romper de tanta água que tinha. Então você, além de tudo, está tendo um choque de alimentos. E mesmo assim, a expectativa de inflação para o ano que vem é abaixo de 3. A gente acha que essas forças deflacionárias que a gente mencionou logo no início, de dívida, demografia e tecnologia, elas também são válidas aqui no Brasil, né? Então, você tem algumas coisas, como o dólar, que joga a inflação para cima, o fiscal preocupa de fato, também é uma força que joga a inflação para cima, e do outro lado você tem forças muito fortes deflacionárias que o Brasil não é uma ilha, acontece no mundo todo, acontece aqui também, que ajuda a segurar a inflação. Você monitora constantemente, mas na nossa visão ainda não tem sinal de que a inflação poderia sair do controle, não, num horizonte visível de tempo. Com licença, primeiramente aí, boa noite, ô Zé Rocha. Desculpa eu não ter falado antes, né? Mas estava aguardando aí o pessoal se apresentar e você ficar à vontade aí. Mais boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença. Eu já estou vendo até nos grupos aqui da Terra o pessoal te chamando de genial, né? Só passando uma fofoca interna aqui. Estão gostando bastante dos assessores. Eu só estou repetindo o que a rapaziada fala aqui só. Uma coisa bem interessante, só vou fazer uma observação, algo que você falou que eu comento muito com os meus clientes, que a maturidade política do brasileiro, ela está mudando, né? Apesar de que muita gente ainda encara a política como jogo de futebol, né? Que é algo que eu critico bastante, quando o pessoal começa a se inflamar e deixar as paixões subirem muito na cabeça, né? A coisa do Fla-Flu, né? E time de futebol é que nem eu sempre comento, você torce como está perdendo e como está ganhando, né? Esse é o perigo. E você cria ídolos, né? Isso é outro perigo. Mas a gente tem aí realmente esse grande exemplo que você deu. Poxa, aqui no Brasil, o povo clamou pela reforma da Previdência. Isso, eu não vi isso em nenhum outro lugar do mundo, tá? Na Grécia, houveram muito repúdio, né, às medidas fiscais. Na França, esse ano, né, teve manifestações contra a reforma da Previdência francesa. O pessoal lá é meio casca grossa, né? Lá eles simplesmente pegaram os carros, deixaram no meio da rua e falaram, não, vamos trabalhar. Greve nacional. E você vê aqui no Brasil o povo apoiando reformas e possíveis, inclusive. Então, realmente, eu acho que o que a gente precisa lembrar é que muitas vezes há uma nuvem, né, que
a mídia pinta também, que parece que está tudo dando errado, né? E tem que olhar um pouco mais a fundo as coisas que estão acontecendo, né? É complicado essa parte da mídia aí, né? Assim, o que é importante na nossa cabeça sobre política é que a gente às vezes acha que quem aprova a reforma A, a reforma B ou a reforma C é o político X ou o político Y ou o político Z. Não é. Somos nós, a sociedade, que elegemos pessoas com uma determinada mentalidade que a maioria da população decidiu escolher. Isso é que é importante. Assim, uma coisa que chama muito a nossa atenção, né? Esse governo agora que está aí por enquanto. Aí, os 3 primeiros meses do governo você não faz muita coisa, até o carnaval, vai. Aí depois você, 1 ano depois, em fevereiro, março desse ano, teve o corona. Na prática, teve 1 ano de governo. Aprovou até que umas coisas legais, né? A gente tem pressa, né? O Brasil ficou muito tempo para trás. A gente quer mais, precisa de mais. Mas está indo. Às vezes a gente lê as coisas, assiste as coisas e parece que não está acontecendo nada. A gente discorda, a gente acha que está acontecendo dentro do que é razoável, dentro do que as circunstâncias permitem, está andando. Tá indo, né? Sim. Entrando agora um pouquinho mais em papéis, né, e num primeiro momento internacionalmente, você falou bastante de papéis de tecnologia, certo? Então a gente viu a Nasdaq decolando no mês passado, até a metade do mês passado, e alguma realização aconteceu também depois de atingir o topo histórico, enfim. Muito se falou sobre os preços dos ativos internacionais, principalmente ligados à tecnologia, de uma possível bolha na Nasdaq, enfim, das empresas de tecnologia estar com preços inflados. Eu queria que você colocasse um pouco do que você acha para essas empresas, né, principalmente essas principais da Nasdaq. Eu sei que vocês estão comprados, né, bastante em tecnologia, então eu queria que você desse o seu parecer sobre essas empresas. Legal. Tá. Vamos lá. Parem para pensar. A Amazon, ela ganha ou perde dinheiro? Assim, primeiramente, a gente falar de investimento quando tem eventos que tem pessoas sofrendo é difícil, né? Mas a gente, como gestor, junto às pessoas que confiam a gente suas poupanças, a gente tem a obrigação de explicar a forma como a gente está pensando e cuidando da poupança das pessoas, tá? Dito isso, vamos lá. A Amazon ganha ou perde dinheiro com o coronavírus? A gente acha que ela ganha, porque tem uma tendência às pessoas comprarem. Eu nunca tinha comprado na Mercado Livre, na Magazine Luiza, eu comprei agora, recentemente. Eu nem tinha esse aplicativo no meu celular. Esse fenômeno acontece na Amazon. A Microsoft, que todo mundo conhece, muitas das coisas que ela tem são de nuvem. Então, a pandemia acaba acelerando o processo de botar as coisas na nuvem. Ela não sofre tanto, talvez ela se beneficie. YouTube. As pessoas passam mais tempo no YouTube, no Instagram, no Netflix. Pô, eu já vi o Netflix inteiro já. Zerei ele já vi todos os seriados que tinha para ver. Ele ganhou ou perdeu dinheiro com a pandemia? Ganhou, né? Então, vamos lá. A gente tem esse grupo de empresas que majoritariamente são empresas de tecnologia que ou não sofrem tanto ou, em alguns casos, acabam se beneficiando da pandemia. E, ao mesmo tempo, você tem o quê? Você tem a resposta dos tesouros e dos governos, principalmente dos países desenvolvidos. O cara dá estímulo pra caramba. Ele não pode dar o estímulo ou tirar o estímulo pensando única e exclusivamente num grupo de empresas. Ele dá o estímulo para quê? Para ajudar os caras que estão sofrendo, que é a economia como um todo, que é o pequeno varejista, o taxista, o comerciante, o cara do restaurante. Essas pessoas precisam de ajuda.
Só que quando você dá estímulo para esses caras, mirando nesses caras, você dá estímulo para todo mundo, na verdade. Então, você tem um grupo, você tem uma parte da economia que está sofrendo com a pandemia e tem uma força oposta do estímulo, e você tem uma outra parte da economia que não está sofrendo tanto ou está se beneficiando e que também se beneficia do estímulo. Nesse grupo de empresas de tecnologia, que é o Nasdaq, as forças estão para o mesmo lado. A gente escreveu sobre isso na nossa carta de março ou abril desse ano, explicando a tese de por que a gente estava comprado em ações de tecnologia majoritariamente nos Estados Unidos. O racional passa por isso. Se você puxar isso aqui para o Brasil, guardadas as devidas proporções, acontece a mesma coisa, né? A Magazine Luiza tinha um processo que ia acontecer de crescimento do e-commerce ao longo dos próximos 10 anos, que foi acelerado por causa da pandemia. O Mercado Livre, o processo foi acelerado também. De uma certa forma, muitos pequenos, todo mundo aqui com certeza conhece algum amigo ou algum pequeno comerciante que foi obrigado a fechar sua loja durante os últimos meses e que decidiram vender na Mercado Livre ou na Magazine Luiza para ganhar alguma grana durante esse período, né? Então, para eles acabou sendo bom, né? Então, além das coisas estruturais, você tem as coisas conjunturais que a pandemia e a resposta dos tesouros às pandemias causaram. A gente gosta bastante, tá? A gente ainda tem Nasdaq comprado, a gente ainda tem Magazine Luiza, tem Mercado Livre, tem TOTUS, tem VEG, temos várias coisas dentro desse tema. Certo. Além disso, ainda na tecnologia, a gente vê recentemente essa força do 5G também, que começa a se materializar mais na nossa realidade, a gente entender onde tudo isso pode chegar, que é até um pouco assustador. Quais são as empresas, se vocês têm alguma posição em relação a isso, e quais são as empresas que vocês enxergam que vão mais se beneficiar desse movimento do 5G? Não tem uma empresa específica, a gente gosta de tecnologia de uma forma ampla, né? A gente tem algumas empresas na Ásia que são muito fortes nisso, mas não é nada muito relevante, não. A gente acha que é deflacionário, né? A gente acha que a velocidade do download dos celulares aumentar, ela é muito bom para a produtividade das pessoas, ajuda os juros a cair, é bom para aprendizado, ensino à distância, tem várias coisas que podem ter desdobramentos indiretos desse negócio de 5G que são interessantes. Mas não tem um nome assim que eu pego e te falo, pô, esse daqui para apostar em 5G a gente tem, não tem esse nome especificamente ainda, mas vamos procurar para ver se a gente acha. Certo. Lucas, você quer ir para as perguntas do chat? Então, tem duas perguntas aqui no Q&A. Não sei se o Tiagão quer falar mais alguma coisa. Bom, eu vou ler uma das duas aqui. E aí depois talvez o Tiago complemente alguma coisa. A primeira é anônima. Nós já até falamos disso, né, um pouco, mas eu vou ler aqui para não deixar passar. Vamos lá. Você comentou sobre continuidade dos juros baixos por muito tempo, mas como você vê o risco fiscal com os juros futuros? Não tem risco de juros subir pelo fiscal negativo no Brasil e a assimetria risco-retorno desse juro mais baixo não está ruim? Ou seja, não é mais fácil o juro subir do que cair? Essa é a pergunta do Q&A. A gente acha que a assimetria, quando você fala de juros futuro, é baixista, né? A gente vê aí a parte... Desculpa a tecnicalidade, mas se você olhar o DI janeiro 23, eu acho que ele precifica uma Selic daqui a 2 ou 3 anos, uns juros daqui a 2 ou 3 anos na casa de uns 7 e pouco. Tá 2.
Para a gente parece muito, assim. A gente acha que não vai ser isso, não. A gente acha que vai ser mais baixo. A gente não vê, como eu mencionei, a gente acha que não vai ter inflação alta, não. A gente monitora, preocupa, todo dia a gente está olhando aqui para ver se está mudando, mas a gente acha que a simetria é baixista. Perfeito. Tem outra pergunta aqui que é do Orion, né, que é um dos nossos assessores, inclusive. Ele pergunta: José, por gentileza, qual a sua visão sobre o fluxo de investidores estrangeiros? Como você vê essa dinâmica com esse cenário de juros baixos por um longo período? A gente acha que o investidor estrangeiro vem pouco para o Brasil, tá? O Brasil, por uma série de razões, ele passou por um processo de perda de significância no processo de tamanho de bolsa no mundo nas últimas décadas, né? A bolsa da China tem muito mais relevância, a bolsa dos Estados Unidos, da Europa, assim por diante. Isso quer dizer que é ruim? Não. Isso tem coisas que são boas e ruins. Vamos explorar um pouco disso e o juro baixo. Parem para pensar. Qual que é a narrativa do dólar de uns anos para cá, de 2018 para frente? É mais ou menos assim. Dependendo de quem ganhar a eleição, o dólar vai cair. O dólar subiu depois da eleição do Bolsonaro. Aí a narrativa mudou para, dependendo de quem ganhar, dependendo se aprovar a reforma da Previdência, o dólar vai cair. O dólar subiu depois da aprovação da reforma da Previdência. Qual que era a relação entre dólar e bolsa no Brasil durante os últimos 30 anos? O dólar subia, a bolsa caía. A bolsa subia, o dólar caía. Como vocês podem ver nesses dois exemplos que eu mencionei aqui rapidamente, essa relação se perdeu de 2016 para frente. Quando tu vê uma mudança de padrão tão grande durante um período tão longo, a pergunta que a gente se faz aqui na Dália é o que está acontecendo de diferente. Na nossa opinião, isso é relacionado com a mudança do mix de política econômica. Até 2016, você tinha uma política que era a nova matriz econômica, que a grosso modo é o quê? É um fiscal frouxo, um governo que gasta muito. Isso fazia o monetário, os juros, ter que ser apertado, juros muito alto. De 2016 para frente, você mudou um mix de política econômica liberal, onde você tem um fiscal mais apertado, você recolhe o BNDES, e isso permite que os juros caiam, o teu juros fica mais baixo. Qualquer país do mundo que experimenta essa mudança de mix de política econômica, o que acontece? Os teus ativos em moeda local, seja ele LTN, NTNB, a bolsa, os imóveis, eles têm a tendência a se valorizar por causa disso. E a tua moeda, no caso brasileiro, o real, ela se deprecia, ela fica mais fraca. Se você olhar isso de uma forma menos técnica, o que acontece? O principal produto de exportação do Brasil nos últimos 30 anos não era nem soja nem minério de ferro. Era juro real. Tu tira o juro real mais alto do mundo. E isso atraía todo tipo de capital especulativo que tem no planeta, que entrava aqui única e exclusivamente para comprar título da dívida pública para ganhar esses juros altos. E isso fazia a tua moeda, o dólar, ficar mais baixo do que ele deveria ser. O estrangeiro vai embora quando a armadilha dos juros altos é desmontada. Essa grana vai embora. O Brasil começa a deixar de ser o paraíso do rentista e o inferno do empresário. Porque o empresário aqui no Brasil, o cara é um herói. Ele tinha um juro alto pra caramba. Por causa disso, não tinha crédito. E você tinha que competir com um gringo com um câmbio a 3, a 2,5. Era muito difícil. Esse problema também está sendo sanado aos poucos. A outra forma de pensar, que é o que a gente gosta mais, é a seguinte. O brasileiro, de uma forma simplificada, ele pensa em reais. Então, ele tem 3 classes de ativo para investir. A renda fixa, que é o risco zero. A bolsa, quando ele está otimista. E o dólar, quando ele está pessimista. Se o teu juros é 15, se o teu juros é mais do que 1% ao mês, você não precisa nem pensar para construir sua poupança. Coloca tudo no CDI. É um negócio altamente rentável e seguro, que não sacode nada, que vai compor tua poupança no longo prazo. Essa é a razão
depois de 30 anos, da poupança do brasileiro ser até hoje tão concentrada em renda fixa. Você teve 30 anos de juros de 1% ao mês. Não tem país no mundo que vá para frente com esse tipo de mix de política econômica. Esse negócio não é sustentável. Esse negócio mudou, e mudou rápido. Os juros caiu de 15 para 2 numa janela de 4 anos. É muito bizarro. As pessoas ainda não tiveram nem tempo de se adaptar. Quando o CDI não é mais 15, quando o CDI é 4, 3, 2%, quando os juros é baixo, o gringo vai embora. Você tem a primeira desvalorização cambial benigna desde 1999. É bom para o industrial local, é bom para a substituição de importações, é bom para o turismo local. Ajuda a economia a recuperar um pouco mais rápido do que ela recuperaria se fosse de outra forma. Quando esse cara pega e corta os juros e permite que os juros caia para 2, muda a forma como o brasileiro faz sua poupança. Se os juros é 2, compra bolsa e compra dólar. A gente carrega uma posição comprada em bolsa e comprada em dólar, como eu mencionei logo no início, por uma série de razões, desde o dia 1 do Daily Total Return, com esse racional. Esse negócio ajuda muito a gente a navegar períodos turbulentos e períodos bons também. Então, é uma forma diferente de pensar que, de repente, ajuda. O que isso quer dizer? Se o gringo não vem, isso ajuda o dólar a ficar mais alto. Precisa do gringo para a bolsa subir? Não precisa. Tem 7 trilhões de reais na renda fixa no Brasil. A poupança do brasileiro é incrivelmente concentrada em renda fixa até hoje. Aos poucos, isso vai mudando. Não muda de uma hora para outra. Mas, se vocês forem ver, olha o número de CPFs na bolsa de pessoas físicas que estão começando a investir em bolsa. Isso é bom. É reflexo de um juro baixo. Isso ajuda também, a gente acha que no médio e longo prazo, as pessoas a entenderem melhor qual que é a relação entre você votar de uma forma e a bolsa subir ou cair. Perfeito. Essa questão de maturidade que a gente falou do brasileiro, agora falamos de maturidade política e agora falando de maturidade econômica, né? É muito bizarro, vou usar a sua palavra, que eu gostei muito dela, muito bizarro ver que mais de 400 mil brasileiros entraram na Bolsa em pleno período de pandemia. Então, você pensa assim, claro, muita gente saiu ali na emoção, né? O lado direito do cérebro falou mais alto, e aí muita gente acabou saindo e levou a Bolsa lá perto dos 62 mil pontos em março. Porém, você vê que de abril em diante houve uma entrada de brasileiros positivas na Bolsa. Então, o pessoal falou, pô, tá barato, o juro também tá muito baixo, bora aproveitar, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que foi meio que isso, mas é muito legal essa palavra que você deu, Zé, sobre realmente o brasileiro, ele está há 30 anos acostumado com juros muito altos. A gente recebe clientes sempre perguntando na primeira reunião, dá para conseguir 1% ao mês? Toda vez. Então, o brasileiro não se acostumou ainda com essa realidade. Vai demorar um pouco para cair a ficha. Mas o mercado, eu achei muito legal essa posição que você colocou. O mercado interno, a gente fica muito preocupado com o investidor estrangeiro. Deixa o investidor estrangeiro lá, porque não tem problema, né? Isso eu ouvi, inclusive, alguns gestores que deram palestras para a gente também comentaram. A gente tem muito mercado interno, trilionário, então espaço tem de sobra. Assim, quem vendeu lá a 60, 70 mil foi o gringo, né? As pessoas físicas aqui no Brasil deram um balé nos caras até agora, né? Um baile nos caras até agora. Sacode, é um processo de aprendizado, mas em algum momento, com juros baixos, isso tem que começar em algum lugar. Parece que começou agora nos últimos um ano e pouco. E a maturidade também passa pela diversificação internacional, né? A gente sabe que hoje a gente está indo para essas duas caixinhas que você falou, né? Que é a renda variável e o câmbio. Mas ainda está começando, ainda muito incipiente o brasileiro a pensar no investimento internacional, que é bastante importante. Acho que todo mundo deve ter um pouco de diversificação internacional.
Assim, por 2 pontos. Primeiro, pelo aspecto de diversificação que você mencionou, né? De fato, é verdadeiro. Mas não é o único, e a gente acha que não é nem o principal. Você investe um pouco internacionalmente porque é bom. A Bolsa dos Estados Unidos é do caramba, historicamente, né? É uma máquina aquele negócio. É a melhor economia do mundo. É a superpotência dominante dos últimos 50 anos e dos próximos protagonistas pelos próximos 50. Pô, quanto da poupança do brasileiro está investido na melhor economia do mundo? 0. Tá errado, né? Assim, não pode ser. Todo povo tem um home bias, né? De investir mais no próprio país que você mora. E legal, faz parte. Assim, tudo quanto é lugar. O Brasil é o povo que tem um dos maiores home bias de investir mais na sua própria casa do que nos outros lugares. Também reflexo de 30 anos de CDI alto. O CDI é alto, eu não vou nem olhar para a Bolsa, nem vou investir em qualquer outro lugar. Vou deixar tudo no CDI. A partir do momento que o CDI cai, eu vou olhar para a Bolsa aqui, eu vou olhar lá para fora também. Diversifica. E é bom, na verdade, né? Se você olhar aí, Bolsa Americana, Bolsa Europeia, tem várias coisas, tem empresas incríveis e fazendo coisas que não tem aqui no Brasil para você fazer, né? Para você investir. Você quer investir em farmacêutica? Aqui no Brasil é difícil. Você quer investir em tecnologia? Aqui tem algumas que são e-commerce. Mas se você quiser investir numa empresa de tipo Google ou Microsoft, é um pouco mais restrito, né? Então você tem um pouco disso dentro, para quem gosta, né? Ter um pouco disso dentro da sua poupança, para a gente gosta, né? A nossa poupança na física são os fundos da Dália. Nosso dinheiro está 90% do dinheiro dos sócios da Dália está investido aqui no Dália Global, no Dália Total Return, e no Dália Ações e no Dália Prev, no Dália 70. A nossa poupança na física, a gente gosta de ter um pouco dessas coisas também. De fato, né? O que você falou é muito importante. Tem algumas empresas que são mais disruptivas, né? Que a gente vai encontrar só lá fora. Mas, Gabriel, pode falar. Só, assim, fechando a minha última pergunta, depois se tiver mais alguma do chat, sobre assim, a parte da carteira de ações nacionais, né? Das ações nacionais. Vocês estão comprados no Brasil, você já disse, na Bolsa Brasileira. Vocês têm uma carteira bem diversificada, né? Até já ouvi você falar que você prefere não querer acertar o vencedor, mas evitar o perdedor e ter um mix de algumas ações. Mas eu queria saber, em termos de setores, quais setores vocês estão mais comprados, quais são as principais ações que você tem hoje, as melhores posições da carteira da Dália? Tá. De fato, a gente tem uma carteira muito diversificada. A gente não gosta muito de falar de nome, porque a gente tem várias ações na carteira, então, por mais que seja uma posição maior para a gente gosta do grande agregado, né? Então, a gente gosta do tema juros baixos, né? Assim, não é nem setor, é tema, juros baixos. Tem um monte de empresas na Bolsa que paga dividendo de 7%, 8%, 9%, um monte. Com CDI a 2%, dividendo é isento de imposto de renda no Brasil, né? A gente para olhar quando encontra uma dessas assim. A gente gosta de tecnologia, como eu mencionei aqui. A gente tem Magazine Luiza, tem Mercado Livre, tem TOTUS, tem VEG. Dentro do setor do tema de juros baixos, a gente gosta muito de Eneva, Equatorial, Taesa, mais algumas. A gente gosta de commodities. Gostamos. Oi? Gostamos. A gente gosta de Vale e gosta de cobre, mineradora de cobre em particular. Cobre é legal, é uma história meio diferente, que é um pouco incomum, né? A gente não vê muita rapaziada falando. De repente é legal a história. O cobre, ele tem algumas propriedades que são interessantes. Número 1, ele é ESG,
Está todo mundo falando dessa história de energia limpa, de mudar para uma matriz mais sustentável, de você ter infraestrutura digital. Todas essas coisas usam muita eletricidade. O cobre é um baita do condutor elétrico. Então, isso tudo leva cobre. A segunda coisa eu mencionei aqui, de estímulo na China. 2021 é aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. 2022 é a reunião do Congresso Chinês, onde o presidente Xi vai ser reconduzido, provavelmente, pela terceira vez ao poder. Para ele ter economia forte naquele momento, porque ajuda ele tem que dar estímulo. Quando? Agora. Ele está fazendo. Ele está cortando juros, aumentando crédito, dando compulsório e assim por diante. E o cobre, ele é antimicrobiano. Ele tem propriedades que, desde o Antigo Egito, ele é usado para purificar a água. O encanamento das casas mais antigas, ele era feito de cobre por causa disso. Por que isso é importante? Porque com a história do coronavírus, a gente acha que vai ter uma demanda para aeroporto. A bancada vai ser de cobre. Rodoviária, a gente acha que o banheiro vai ter metais feitos de cobre. Maçaneta, corrimão, hospitais que têm superfícies de contato, tudo vai ser substituído por cobre. Essa combinação de coisas ajuda bastante. Então, a gente tem uma posição, a gente gosta bastante de cobre. A gente tem ouro também, né, que é outra commodity muito interessante, que ainda por cima te protege, é meio que uma proteção e que já vai subir também, mesmo quando tá tudo bem, sobe também. Uma pergunta interessante aí. Lucas, o que subiu mais nos últimos 20 anos, a Bolsa dos Estados Unidos ou o ouro? Foi o ouro? O ouro. Muito contraintuitivo, né? Assim, pô. Eu já ganhei vários almoços aqui com essa pergunta, agora ninguém mais cai nessa. Alguém tá... Eu não devia... Pô, complicado assim, minha vida tá mais difícil. Só aproveitando o gancho da minha pergunta e fazendo a pergunta do Pedrão, né, que é um dos nossos assessores também, o Pedro, gestor da regional de Piracicaba. Os juros baixos, ele perguntou sobre o mercado de construção civil, o mercado imobiliário. Se vocês têm posição, o que vocês estão achando do setor de construção civil. A gente gosta de alguns nomes. Construção civil você tem que ser seletivo, na nossa opinião. A gente gosta da combinação localização e preço, né? A gente tem alguns fundos imobiliários, em particular galpão logístico, que acaba se beneficiando de e-commerce. São inquilinos de alta qualidade, com localizações muito boas, contratos longos, num ambiente de juros baixos ajuda bastante. A gente tem tem uma construtora que é uma das mais famosas, que a gente gosta também, acha que vai pagar dividendo alto. É uma construtora com um dos melhores operadores de construção civil do Brasil de todos os tempos, que ainda por cima te paga um dividendo gordo. A gente gosta, né? Então, temos um pouco sim, mas tem que ser seletivo, a gente acha, tá? Localização é importante nesse setor, né? Bom, sobraram duas perguntas aqui. Não sei se o Thiago quer complementar, falar alguma coisa. Eu queria só lembrar o pessoal daquele recado sempre muito importante, né? Pessoal, o Lucas vai jogar aí no chat, não sei se ele já colocou, a ficha de inscrição, perdão, a ficha de avaliação da palestra. É muito importante para a gente que vocês que estão participando deem opinião sobre o que vocês acharam da palestra, do evento, da organização, do palestrante, né? O Zé Rocha, se nos permite também, porque a gente busca sempre evoluir. E aí, a gente sempre também faz um sorteio bem legal, que é quem preenche a ficha de avaliação e ao preencher a ficha de avaliação, você concorre a um livro sobre finanças ou sobre um grande empreendedor. A gente tem sorteado sobre o livro da história do Guilherme Bentimol, que é lançamento, e a gente
vai começar a sortear outro logo mais. Então, só preenchendo a ficha e, de preferência, claro, deixando indicações, amigos, pessoas que você se importam e que vão também ter acesso a esse conteúdo muito importante, como todos devem ter percebido, como lidar melhor com o dinheiro. Preenchem a ficha, coloquem a indicação, vai concorrer ao livro. E aí, o segundo sorteio é o sorteio de 5 vagas para o nosso curso Aprenda a Investir Seu Dinheiro, um curso que vai ser ministrado pelo Bruno, que é um dos sócios da empresa. E o Bruno, ele é muito experiente nessa parte de educação financeira, juntamente com o Gabriel, também dá curso na nossa unidade de Ribeirão, e é sensacional esse curso. As datas do curso são a partir do dia 28 de outubro, né? São 3 dias consecutivos, né, Lucas? E são 3 módulos, e aí, basicamente, o valor, para quem quiser ter mais aí informações, pode consultar aí o seu assessor. E são 5 vagas que vão ser sorteadas para quem está presente nessa palestra com 50% de desconto, tá? Então, esse é o sorteio. Muito obrigado por cada um aí que está participando e obrigado, Zé Rocha, pela participação. Show. O curso é 20, 21 e 22. Finalzinho de outubro. A gente vai fazer na penúltima semana. Bom, vamos lá. Sobraram 2 perguntas, tá? Acho que a gente pode lê-las e aí a gente finaliza já, para não ficar tão tarde. Bom, vamos lá. Primeiro do Leandro. Não, primeiro eu vou para o Q&A, depois eu termino com a do Leandro. Bom, pergunta anônima. Vocês utilizam aí na Dália alguma ferramenta quantitativa na gestão dos fundos? Tipo robô, essas coisas? Isso. Não usamos. A gente é bem longo prazo, assim. A gente gosta de teses de médio para longo prazo, não usamos. Perfeito. Então, para encerrar, a gente tem a do Leandro, que é um dos nossos assessores também, que está assistindo aqui. Ele fala assim: hoje a legislação é bem restritiva para investidores que não são qualificados terem acessos a produtos internacionais, ações e fundos. Com a liberação dos BDRs e dos ETFs, né, para o investidor regular, você vê uma melhora na liquidez e um aumento na oferta desses papéis nesse setor? Eu vejo. É importante ter alternativa, né? A legislação, na minha opinião, ela é restritiva demais. Ela deveria ser um pouco alterada aí para os próximos anos. Não tem porquê. Por que não pode ter mais empresas BDRs aqui listadas na bolsa aqui? Por que não? Assim, é bom para todo mundo, na minha visão. Dentro de um momento em que o brasileiro precisa quer ter acesso. Por que o cara mais rico tem acesso às coisas lá fora e o brasileiro, que não é o investidor qualificado, não pode ter? Nada a ver. Tinha que poder ter também, né? Naturalmente, dentro de algo razoável, tem que ter também, na minha opinião. Perfeito. Perfeito. Até nós temos, num caso bem menor, né, mas empresas brasileiras aí que estão escolhendo fazer o IPO lá fora. Muitas vezes os brasileiros não têm como comprar essas empresas, a XP é um exemplo, né? Então, liberando os BDRs, as pessoas teriam mais esse acesso, né? É bom para todo mundo, eu acho. Não, perfeito. Zé Rocha, cara, gostaria de agradecer demais. Foi muito boa assim, a palestra, todas as perguntas respondidas, tanto do chat quanto do Gabriel, do Tiagão. Então, assim, só agradecer realmente sua presença. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Legal. Obrigado, Lucas, Tiagão, Gabriel. Muito bom poder estar aqui falando com vocês. A Tera, parceiraço nosso aqui, tamo junto. Vamos ver se o próximo a gente faz presencialmente. Esse negócio de fazer live, nada a ver. Ajuda, é legal no início, mas presencial é melhor. Claro, pode deixar que quando a gente estiver liberado para fazer, com certeza você principalmente será um dos primeiros a ser chamados aqui para vir para Ribeirão, Araraquara, Piracicaba, para falar aqui com os nossos clientes. Ribeirão, espetacular. Vamos lá. Eu vou, hein? Me chama. Vamos chamar sim. Obrigado, Zé Rocha. Boa noite a todo mundo também. Tchau, boa noite. Tchau.
Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, José.